Você já se perguntou por que alguns estudos da linguagem, algumas correntes para se pensar as questões da linguagem incomodam tanto? Se não se perguntou, deveria. E se sim, é sobre alguns desses pontos que vamos refletir no vídeo de hoje. Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Aqui falamos sobre linguística, análise do discurso, linguagem e sociedade. E pensando nessa relação linguagem e sociedade, parece haver um certo incômodo, né? Uma certa resistência quando se trata em pensar certas perspectivas dos estudos da linguagem. E aí a gente, para entender um pouco isso, precisa retomar um pouco de história, né? Porque os próprios efeitos que a gente tem hoje nos estudos da linguagem, como se desenvolve as reflexões, as questões que são levantadas ou não, também é reflexo produto de história. E se a gente parar para pensar, então, no desenvolvimento dos estudos da linguagem ao longo do tempo, a gente percebe que lá no início a gente tinha uma concepção muito ligada à gramática, né? A gramática era vista como o bem falar, o bem escrever, então isso ficou impregnado, era a partir dessa perspectiva que se estudava a linguagem, então tinha que escrever de acordo com a gramática, falar de acordo com essas regras gramaticais. E também tem uma influência muito forte da literatura clássica, né? Nos primórdios aí dos estudos da linguagem também tinha-se muito aquilo de é preciso falar, é preciso escrever com aquela beleza, e aí cabe se questionar, né, o que é o belo, enfim, da concepção da literatura clássica. Mas não havia efetivamente uma área que estudasse os estudos da linguagem de uma maneira científica, né? Com o seu método, com a sua delimitação de objeto. Mas, né, ao longo do tempo, com o desenvolvimento dos estudos, então temos uma perspectiva mais gramatical, literária, até quando chegamos ali por volta do início do século XX, conhecido com a linguística moderna, né, surgida a partir de Ferdinand de Saussure, o senhor do bigodinho, que aterroriza os estudantes de letras, né? Quando se depara com esse nome ou curso de linguística geral, já parece que tem até um certo medo, enfim. Mas é aí que tudo se inicia. Não se inicia como um ponto zero, mas é um marco importante para se pensar a linguística moderna, ou seja, a partir desse momento, com a obra póstuma do curso de linguística geral, a gente passa a ter um campo específico científico que vai estudar a linguagem de uma maneira objetiva, descritiva e autônoma, né? Que eram princípios muito ligados à ciência que se desenvolvia na época. E por isso mesmo, com toda a contribuição, com todas as questões que foram levantadas, e em pensar a linguagem, as unidades mínimas, as dicotomias, pensar a língua de uma maneira científica como um objeto de estudo, algumas questões, como toda ciência, como toda abordagem científica, fica de lado, né? E se a gente pensa que essa ciência desenvolvida ali no início do século XX era muito marcada por essa objetividade, por essa descrição e essa autonomia, como pensar a linguagem, por exemplo, com um aspecto mais subjetivo? Como pensar a linguagem levando em consideração uma questão de perceber essa flexibilidade que linguagem está muito relacionada com outros campos do saber, né? Parece que se isola muito a linguística e estudar a língua e os seus fenômenos num lugar à parte. E com o desenvolvimento, novas questões vão sendo colocadas aí, né? Cadê a subjetividade, o sujeito, os efeitos de sentido? Como que se dá a construção de sentidos? Até porque essa parte mais semântica, mais de pensar os sentidos, ela é muito pouco desenvolvida nesse início da linguística estrutural. E aí diversas correntes linguísticas começam a surgir nesse terreno, né? Mais estruturalistas, mais formalistas, mais funcionalistas.
e aí temos uma virada pragmática, né, até a própria pragmática, trazendo esse uso efetivo, trazendo pensar a linguagem a partir desse ponto de contato do sujeito falante, ainda que não é um sujeito que a gente vai ver mais para frente, mas já de pensar o uso concreto da língua, a sociolinguística, né, pensar o social, e até chegarmos numa sociologia da linguagem, né, de colocar questões que são de outras áreas, mas que vai nos ajudar a pensar quem é esse sujeito, qual é a situação sócio-histórica e ideológica que permite que esses sentidos sejam construídos, porque aí a gente passa a pensar questões que até então não eram colocadas. Aquele sujeito cartesiano, aquele sujeito ideal, falante ideal, que parece tão abstrato, aquele não cabe mais. E aí aqui já pensando numa perspectiva interacional, uma perspectiva discursiva. Bakhtin, Péchet, Foucault, Manguenot, Orlandi, enfim, uma grande galera aí que vem contribuir para pensar a língua em relação a materialidades, em relação a esse sujeito descentrado, e aqui também tem muito de uma contribuição psicanalítica, pensando a análise de discurso materialista, né, que tem esse tripé da língua linguística, do materialismo histórico e também da psicanálise, para pensar se esse sujeito é descentrado, é marcado pelo inconsciente, né, pensando psicanaliticamente, e da ideologia no materialismo histórico, que sujeito é esse que fala, que sujeito é esse que produz discursos e como esses discursos produzem, reproduzem, circulam e disseminam não informações, porque a linguagem não é só para informar ou só para comunicar, mas como que produz sentidos, efeitos de sentido entre sujeitos. É sempre numa relação entre o eu e o outro, né? Não é só em mim, como numa perspectiva de expressão do pensamento, ou só no outro, numa perspectiva de instrumento de comunicação. Mas a linguagem entendida como um processo de interação é pensar que é exatamente entre eu e o outro, eu e o mundo, nessa relação que simbolicamente tenta se fazer representações, construir sentidos pela linguagem. E aí, quando a gente começa a pensar nesse deslocamento dos estudos, né, das questões que são colocadas e pensadas, essas questões, por exemplo, trazidas pela análise de discurso, parecem incomodar concepções mais tradicionalistas, as concepções que reduzem a língua gramática, porque passa a trazer pontos de tensionamentos, e esses tensionamentos é a própria disputa do poder pela palavra. Então, nessas diversas disputas de tensionamentos, conflitos que vão se colocando e que são percebidos pelo processo discursivo, aqui eu te alerto 3 motivos para não se estudar a linguagem numa perspectiva mais, de certa forma, mais reflexiva, mais crítica. Então, o primeiro deles é: não estude a linguagem se você quer continuar interpretando de uma forma simplista. Muita gente vê nos estudos ainda marcados de pensar o texto como identificar o seu conteúdo, identificar um tema, a estrutura. Esse texto aqui ele tem tal estrutura, então ele é uma fábula, ou ele é uma receita, ele é uma notícia de jornal. Então, tem-se sim a sua importância pensar a sua estrutura, o seu tema, né, o conteúdo temático, mas se a gente para nesse ponto de pensar, por exemplo, que interpretação de texto é entender o que o autor quis dizer, o que é muito problemático, quais são os personagens principais, qual é o enredo principal, isso é muito reducionista. É reduzir a uma forma mecânica de se pensar a linguagem e esquecer que naquele texto, o que está materializado no texto, num gênero discursivo, é um discurso que sustenta e que possibilita uma construção de sentidos. É o que possibilita materializar pela linguagem
aquilo que é determinado, condicionado por condições de produção, por quem assume aquele dizer, porque o mesmo gênero discursivo ou o mesmo termo, o último vídeo aqui do canal, aliás, né, falando sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, esse termo, desenvolvimento sustentável, ele por si só não tem sentido. E por que eu digo que não tem sentido? Desenvolvimento sustentável vai criar um sentido a partir da sua inserção num determinado discurso assumido por alguém que circula em determinadas esferas sociais. Então, desenvolvimento sustentável assumido pelos povos originários é diferente de desenvolvimento sustentável assumido por um capitalista, por um dono de empresa. Então, esses sentidos, essa disputa de sentidos se dá nessa tomada de posições, né, a posição que o sujeito assume para dizer aquilo. Então, se a gente fica numa concepção de pensar a interpretação de texto como identificar elementos, informações ou até implícitos, mas não se sai disso, é uma forma muito reducionista de se pensar a linguagem de questões tão importantes que estão acontecendo ali, de contradições que provavelmente estão ali e que não são trazidas à tona, o que deixa uma leitura muito empobrecida. Um outro motivo para você não estudar a linguagem é se você acha que só a gramática dá conta de sentidos. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou no início do vídeo. Quando a gente pensa uma concepção mais gramatical da língua, pensar gramática, aliás, eu já até falei num vídeo, vou deixar aqui nos cards para você assistir depois, da diferença entre linguística e gramática, é que a gramática é apenas uma parte de pensar e, na verdade, de até determinar regras convencionais, porque as regras não caem do céu, mas são convenções que são criadas a serem seguidas para o bem falar e o bem escrever. Então, quando a gente está falando de gramática, estamos falando de uma pequena parte que, de alguma forma, vai colocar ali a maneira como se deve acontecer concordância, verbal, nominal, regência, mas que está num lugar de colocar, prescrever normas. E os sentidos, como já dito, eles são construídos entre eu e o outro, né? É nesse espaço, é nesse vazio que se coloca entre eu e o outro que se constrói. Então, esse próprio conhecimento linguístico, conhecimento de mundo, interacional, ele não é puro ou neutro. Então, a própria maneira como a gente mobiliza esses conhecimentos na produção de sentidos, ela não é natural. Por isso, pensar a língua apenas sobre as normas, por meio de como essas normas estão aí colocadas, de obedecer às convenções sociais para bem falar e bem escrever, é reduzir as possibilidades de entender a construção de sentidos e de sujeitos. Até porque sentido e sujeito, numa perspectiva discursiva materialista, não se separa, né? É uma construção conjunta que ocorre o tempo todo ali na produção de determinado discurso. Então, quando eu digo isso, não estou dizendo, não precisa mais estudar a gramática, vou escrever do jeito que eu quiser, quando eu quiser, em qualquer situação comunicativa. Não é isso. O próprio Evanildo Bechara, ele fala que o falante precisa ser um poliglota em sua própria língua. E o que é isso? É exatamente saber que há normas gramaticais, há convenções sociais que não caem do céu, mas que foram construídas e colocadas por pessoas, mas que a determinação de como se utiliza, né, essas normas, essas convenções, tem muito a ver também aquilo que se chama de adequação, né, de situação comunicativa. Então, ser um poliglota, né, da sua própria língua é saber que não só a gramática faz conta desse repertório linguístico, desse conhecimento linguístico, mas que apenas reduzir a língua a conhecimento linguístico é apagar contradições, é apagar todo o processo que se tem para chegar naquele produto. E por fim, mas não menos importante, não estude a linguagem se você prefere acreditar numa suposta neutralidade da linguagem. E aí aqui a gente cai num ponto que se coloca de uma maneira talvez
Muitos vão parar aqui, já vão sair do vídeo, outros podem até ser curiosos e continuar, mas a questão é que pensar em neutralidade da linguagem é algo que não cabe numa análise discursiva. Quando a gente pensa ou se depara, né, com tal criador de conteúdo, tal jornal, tal produtora, narra os fatos, passa as informações sem narrativas, isso já é uma própria narrativa criada. Quando a gente pensa que numa concepção de linguagem como um processo de interação, a construção de sentido se dá numa relação entre eu e o outro, e essa representação ela é simbólica, não tem como falar sobre neutralidade. Essa relação que a gente estabelece com o outro, com o mundo, com os objetos à nossa volta, ela não é direta. Assim, aqui tem uma planta e eu dou um nome para ela e isso é uma maneira natural. Falando assim parece muito fácil, né? Mas quando a gente pensa em construção de sentido, sair apenas do léxico, mas pensar a construção de sentidos em discursos, a gente está dizendo que essa suposta neutralidade é dar 2 passinhos atrás e pensar, bom, não há uma relação direta entre palavra e coisa no mundo. E essa própria relação que se estabelece entre uma palavra e coisa no mundo é uma relação de trabalho ideológico, não é uma relação natural. É uma construção que vai se sedimentando ao longo do tempo. Então, por que certos discursos em determinados períodos significam de uma forma e em outros períodos significam de outra? Ou até mesmo no mesmo período histórico, mas assumido por pessoas, por sujeitos diferentes, vão significar de formas diferentes. É nesse lugar que a gente começa a perceber que essa neutralidade não existe. E por isso a própria linguagem é simbólica e política. É simbólica porque ela tenta representar aquilo do real, aquilo da nossa realidade, da nossa interpretação de mundo, da nossa interpretação do outro, mas também ela é política porque não política no sentido político de partidos, mas política no sentido que há sempre uma disputa de sentidos pela linguagem, por isso simbólica e política. Então, o que parece uma neutralidade da linguagem, na verdade é um processo de naturalização, de sedimentação de sentidos, de práticas discursivas e sociais que são construídas ao longo do tempo, com certos condicionamentos e que materializam certos sentidos ditos como naturais ou que parecem estar sempre aí. E, aliás, o Althusser já vai dizer, né, que nossa, é evidente, é óbvio que é isso, já é um próprio trabalho ideológico. Ou seja, pensando numa perspectiva discursiva, esses 3 motivos não estude a linguagem é se você realmente talvez prefira pensar numa concepção mais tradicional, reduzindo a língua gramática, pensando que interpretação de texto é só tirar informações meio que Ctrl+C, Ctrl+V, ou achar que a linguagem, a maneira como a gente se relaciona com o outro e com o mundo possa ser neutra. Mas se não é esse o seu caso, pense que essa relação, né, estudar a linguagem numa perspectiva interacional, numa perspectiva discursiva, é se deparar com tensionamentos, desmobilizar conceitos, sentidos e ideias ditas naturais, questionando e refletindo sobre os sentidos literais. Até porque New Orleans, grande estudiosa do discurso, né, brasileira, vai dizer que o sentido literal já é um produto de história. Assim, os estudos discursivos possibilitam mobilizar, né, movimentar sentidos, ou melhor, busca compreender os processos de constituição dos sentidos. Porque o sujeito fala de um jeito e não de outro? Porque certas memórias são acessadas, negadas ou até distorcidas, né? Por que a maneira como se constrói determinado discurso, determinada narrativa, produz certos efeitos de sentido e não outros? Então são esses questionamentos, essas reflexões e discussões que são colocadas pela análise discursiva. E as questões são várias e duvido que eu possa respondê-las todas, mas nesse espaço de se pensar e eu acredito que principalmente questionar e refletir sobre os sentidos produzidos, os sentidos que circulam como
naturais, aquilo que se coloca como ideia dominante ou única possibilidade possível de se viver e de se construir um espaço público, debates e questões importantes a nós, a democracia, tem a ver com esse lugar de pensar linguagem e sociedade. E se você tem interesse de pensar nessa maneira discursiva, dessa relação que se coloca entre linguagem e sociedade, eu te convido para participar do grupo de estudos discursivos que vão acontecer de forma online, ao vivo, entre novembro e dezembro. E aí, a partir da leitura de Introdução à Análise de Discurso, da Helena Brandão, nós vamos discutir em 3 encontros o início desses estudos discursivos, né? Qual que foi o paradigma que fez de sair de uma concepção mais centrada no texto para pensar a questão do discurso e outros conceitos como memória, sujeito, discurso, efeitos de sentido, para falar algumas delas. Para mais informações, acesse o formulário aqui embaixo ou, se tiver alguma dúvida, pode deixar também aqui nos comentários do vídeo. Espero que possamos discutir juntas temáticas tão importantes e relevantes para a nossa própria subjetividade, a nossa própria forma de se constituir no mundo e nos discursos, e que esses debates possam circular. Essa construção se dá com o outro. Então, que nesse conjunto, nesse compartilhamento, possamos pensar linguagem, até porque falar de linguagem é falar de construção de sentidos, é falar de subjetividade, de nós e das nossas relações com os outros e com o mundo. Estudar pela perspectiva discursiva é deslocar o olhar do produto para entender o processo que sustenta aquele produto. Lembrando que esse produto ele não é acabado, ele não é fechado e nem neutro, mas uma possibilidade de um certo fechamento muito flexível também, a partir de um processo situado, a partir de determinadas condições de produção, a partir de um sujeito que assume, a partir de diversas questões, interações, memórias que são mobilizadas na construção de sentidos. E bem, os acontecimentos à nossa volta, as nossas experiências e nossas relações, afetos, desafetos e com o outro e com o mundo se dá pela linguagem. Por isso me parece interessante pensar a constituição de discursos e seus efeitos de sentido na contemporaneidade. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha provocado tensionamentos, deslocamentos e reflexões para você, e conto com você lá no grupo de estudos. E aí, bora desautomatizar a interpretação?